Fala moçada, fala querido assinante do nosso portal aí, da nossa plataforma online. Nós estamos partindo exatamente para um assunto agora que envolve ainda a biologia molecular, chamada bioquímica, né, como muitos gostam também de denominá-la. E vamos trabalhar compostos orgânicos. É a parte constituinte orgânica da vida. Quando você estuda a composição orgânica da vida, nós vamos estudar carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos. Então, toda essa parte molecular será naturalmente abordada e estudada por nós, tá certo? Nós vamos começar exatamente pelos carboidratos. Aí vocês, Lázaro, como é que eu poderia definir quimicamente, molecularmente um carboidrato? Vamos definir da seguinte forma, juntos aqui, ó. Você vai dizer que os carboidratos são compostos de natureza química orgânica. Então são compostos de natureza química orgânica. Isso não é dúvida, né, para todos nós. Então, todo carbono hidratado, todo carboidrato, ele é um composto orgânico, certo? E você vai dizer, ó, constituído pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o carboidrato, gente, ele é formado por esses três elementos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Com fórmula geral. Qual é a fórmula geral dos carbonos hidratados? Ó? CH2O. Aí tu põe aqui, ó, XY. Lázaro, não seria CXH2OX, não? Porque o número de carbonos não tem que ser obrigatoriamente equivalente ao número de moléculas de água? Não. Nós vamos perceber que nos carboidratos mais complexos, como a síntese ela vai acontecer por desidratação, moléculas de água vão ser diminuídas. O que não impede de você estar trabalhando com carbonos hidratados, tá certo? Então a fórmula geral é essa aqui, moçada, ó. C carbono, ó, XH2O, Y, carbonos hidratados. Exercendo função essencialmente energética. Então, exercendo função essencialmente energética. Quando eu falo que o carboidrato exerce função essencialmente energética, eu não estou dizendo apenas, tá? Nós vamos perceber isso, mas na essência, o carbono hidratado ele tem função o quê? Energética. Moçada, uma molécula dessa, uma molécula de que, Lázaro? Uma molécula de carbono hidratado, ela tem aproximadamente 4,7 quilocalorias por grama. Isso de energia potencial química. Então, um composto desse, um carbono hidratado desse, quanto é que ele tem aproximadamente de energia? 4,7 quilocaloria a cada grama. Isso é o que nós vamos ter de energia, tá certo, nessa molécula. Por isso que os carboidratos, eles vão ser chamados, tá certo, de fontes primárias de energia. Então você pode estabelecer aqui que o carboidrato, ó, ele é chamado de fonte primária de energia dos seres vivos. Então ele é fonte primária de energia dos seres vivos, tá certo? Os chamados carbonos hidratados, os carboidratos. Você poderia perguntar assim, professor, eu posso dizer que o carboidrato é a fonte primária de energia por ser uma molécula mais energética? Não, não é esse o motivo. Vocês vão perceber que os carbonos hidratados, eles têm 4,7, 4 ponto alguma coisa quilocaloria por grama de energia potencial química. Existem moléculas que são até mais energéticas do que os carboidratos. No caso dos lipídios, que chegam a ter 9,1 quilocaloria por grama, certo? Então, se há moléculas orgânicas
com um teor de energia maior do que os próprios carboidratos, por que o carbono hidratado é fonte primária? Porque bioquimicamente ele é oxidado nas nossas células de forma mais eficaz. Então, por que o carboidrato se tornou a fonte primária de energia da vida? Porque ele é metabolicamente oxidado de forma bem mais eficaz do que outros compostos orgânicos. Daí ele ser chamado de quê? Fonte primária. Beleza? Aí você diz, mas por que ele se tornou a fonte primária? Vamos pensar evolutivamente. Muito provavelmente você sabe que tem uma hipótese chamada de hipótese naturalista, conhecida como hipótese de Opary-Haldane, né? Que é aquela hipótese que defende que os primeiros seres que habitaram o planeta surgiram lá nos chamados caldos primordiais, na sopa primordial, onde essa sopa primordial, os mares primitivos, teriam sido formados a partir da ação de descargas elétricas sobre compostos presentes numa atmosfera redutora. Você lembra dessa história, né? Você lembra dessa hipótese. A gente vai falar depois, mais à frente, num outro módulo, numa outra apostila sobre a origem da vida. Mas, enfim, existe uma hipótese que defende que a vida surgiu nesses mares primitivos. Aí eu pergunto a você, qual seria o composto orgânico provavelmente mais abundante nesse caldo primordial? Carboidrato. Então, o fato da vida utilizar o carboidrato como fonte primária não é por ele ser a molécula mais energética, mas é por seleção natural. No ambiente onde os carboidratos são as mais abundantes substâncias, quem é que vai ser a fonte primária? Exatamente o carboidrato, porque teria maior taxa de sobrevivência quem usa isso como fonte de energia. Então, os carboidratos terem tornado-se evolutivamente a fonte primária de energia da vida foi fruto de um processo de seleção natural ocorrido há bilhões de anos, lá na sopa primordial, onde os primeiros seres vivos surgiram. E toda a vida que hoje utiliza esse carboidrato como fonte primária é porque é uma vida que descendem dos primeiros ancestrais que metabolizavam os carboidratos de forma o quê? Bem mais eficaz. Por isso que a gente aprende que esse componente, que esse composto é naturalmente a mais eficaz, substâncias oxidativamente utilizadas pelas nossas células, tá? Lázaro, e como é que eu posso classificar, né, esses carbonos hidratados? De que maneira nós podemos estabelecer a classificação dos carboidratos? Vamos lá? Os carboidratos eles vão ser classificados, gente, de acordo com o número de carbonos. O número de carbonos. Com base nisso, primeiro grupo que você teria de carboidratos são chamados monossacarídeos. Então, o primeiro grupo que você tem são chamados monossacarídeos. E o que é um monossacarídeo? Um carboidrato pequeno. Quimicamente falando, os monossacarídeos são pequenos carboidratos. São carboidratos que têm aproximadamente entre 3 a 7 carbonos. Certo? O sufixo que normalmente se utiliza para a classificação dos carboidratos é o sufixo -ose. De modo, então, que como se utiliza o sufixo -ose, se eu tenho 3 carbonos, triose. Se eu tenho 4 carbonos, tetrose. Se eu tenho 5 carbonos, pentose. 6, hexose. 7, heptose. Ah, Lázaro, então eu preciso, dentro dos monossacarídeos, estudar todos eles? Não. Os nossos exames seletivos, quando se fala de monossacarídeos, vai priorizar o estudo exatamente de 2 grupos. Quais são os 2 grupos de monossacarídeos que vão ser estudados? Primeiro grupo, né, o primeiro grupo que nós temos, ó, são as chamadas pentoses. Então, o primeiro grupo que nós temos são as chamadas pentoses. Lázaro, o que seria uma pentose? É um carboidrato monossacarídeo que na sua composição tem quantos carbonos? 5. Aí você tem as pentoses. As pentoses essencialmente apresentam função estrutural. E quais são as 2 pentoses que os vestibulares mais cobram, né? Primeira pentose que você pode precisar lembrar é a ribose. A ribose, pessoal, é uma pentose. Então, estruturalmente, ela é C5H10O5. Perceba que se trata de um carbono hidratado, né, de um carboidrato, de 5 carbonos, classificando-se, portanto, como uma pentose.
e ela é estrutural. Por que ela é estrutural? Porque você vai dizer, ó, que a ribose ela é parte constituinte, do RNA, que é exatamente o ácido ribonucleico. É o ácido ribonucleico. Lázaro, quem é o ácido ribonucleico? São os RNAs. É um tipo de ácido nucleico em que os seus nucleotídeos têm na sua composição um açúcar. Qual é o açúcar, qual é o carboidrato que você encontra na composição dos RNAs? Exatamente, pentoses. E qual a pentose que é do RNA? É a ribose. Já, por exemplo, moçada, ó, a desoxirribose. O nome está dizendo, ó, desoxirribose. O que é uma desoxirribose? É uma ribose desoxigenada. Então é uma ribose sem o quê? Um oxigênio. Como é que ficaria a estrutura? C5H10O4. C5H10O4. Continua sendo uma pentose, continua pertencendo ao grupo dos monossacarídeos, é uma pentose, tem 5 carbonos, tá? Qual a diferença? Ela tem um oxigênio a menos, por isso que o nome é o quê? Desoxirribose. Uma ribose que sofreu uma desoxigenação. A desoxirribose, você vai dizer que ela é parte também estrutural. Ela é parte constituinte, só que de quem, moçada? Do DNA. O ácido, também nucleico, só que ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, certo? É o ácido desoxirribonucleico. No caso da molécula de DNA, o açúcar que você vai encontrar é desoxirribose. Você poderia até me fazer a seguinte pergunta: ah, Lázaro, quem teria sido o componente carboidrático do ponto de vista evolutivo que teria surgido primeiro, a ribose ou a desoxirribose? Teria sido a ribose. A molécula sofreu uma desoxigenação para a formação da desoxirribose? Ou teria sido a desoxirribose, a molécula sofreu uma oxigenação para a formação da ribose? Bom, isso aí o que tem hoje são hipóteses. E dentro das hipóteses, inclusive a mais conhecida é o chamado mundo do RNA, é de que o RNA teria sido a primeira molécula. Se o RNA foi a primeira molécula nucleica a surgir, naturalmente o que é que teria acontecido para que o DNA tivesse surgido? Uma desoxigenação da ribose e a formação da desoxirribose. Bom, nós não podemos afirmar que foi isso, mas hipoteticamente é o que mais se admite, é o que mais se aceita, que essa molécula teria sido a pentose posterior a esta. Porém, as duas são pentoses, as duas são monossacarídeos e são carboidratos de papel estrutural. Por que eles têm função estrutural? Porque eles são componentes, né, de outras macromoléculas. Lázaro, saindo do grupo das pentoses, né? Vamos sair um pouco da ideia das pentoses, mas ainda dentro do grupo dos monossacarídeos. Que outra categoria de carboidrato poderia ser cobrado? Bom, aí nós vamos para as chamadas hexoses, certo? Aí nós partiremos para o grupo das hexoses. O que seria, na prática, tá certo? Uma hexose. Hexose, como a própria nomenclatura já diz, é um carboidrato, é um monossacarídeo, só que de quantos carbonos? 6. Toda hexose, ela vai ser C6H12O6, certo? E dentro, tá certo, das hexoses, naturalmente a molécula de glicose, ela ganha notoriedade, certo? Então a glicose é uma hexose de grande importância, a fonte primária de energia utilizada por todos os seres vivos, é a fonte primária de energia dos seres vivos. Olha só, a glicose tem quantos carbonos, gente? 6. Queria que vocês me ajudassem aqui para que você entenda um pouquinho do que é a glicose, tá? Vamos lá, ó. São 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos numerar esses carbonos para que a gente não venha se perder, ó. Carbono 1, tá?
carbono de número 2, carbono de número 3, carbono de número 4, carbono de número 5, carbono de número 6. Nós temos seis carbonos, tá? Para ser um carboidrato, esses carbonos eles têm que ser carbonos hidratados. Tranquilo isso? E outro detalhe que você sabe, o carbono ele é tetravalente. Como ele é tetravalente, ele tem que fazer quantas ligações? 4 ligações. Me ajudem aqui na formação dessa tetravalência do carbono. No carbono 1 da glicose, olha o que vai aparecer. Um C, dupla O, H. Gente, que função orgânica é essa, hein? C, dupla O, H. Exatamente, uma função aldeído. Se fosse um C, dupla O, OH, seria um ácido carboxílico. Quando eu tenho C, dupla O, H, eu tenho o quê? Função aldeído. Então, tu já sabe que da molécula de glicose, no carbono 1, aparece o quê? Uma função aldeído. Completando a tetravalência dos outros carbonos, nós vamos colocando o quê? Hidroxilas e hidrogênio. Ó, carbono 2, hidroxila, hidrogênio. Somente no carbono 3, você vê que a hidroxila fica para cá, ó. Tranquilo? Hidrogênio. Carbono 4, ó, hidroxila, hidrogênio. Então você vai acrescentando hidroxilas e hidrogênios para completar a tetravalência dos carbonos. E aqui no carbono 6, hidroxila, hidrogênio, só que tem que ter um outro hidrogênio aqui na tetravalência, fica um CH2OH. Gente, você está diante da cadeia aberta, da cadeia, vamos dizer, alicíclica da molécula de glicose. C6, H12O6. Molécula de glicose, fonte primária de energia de todos os seres vivos. O que apareceu aqui no carbono 1, gente? Uma função o quê? Aldeído. E você observa várias hidroxilas. Várias hidroxilas aqui, ó. Então eu posso dizer que a glicose, quimicamente falando, ela é um polihidrox. Um poliálcool, né? Um polihidrox, um poliálcool. Você vai dizer que é um polihidrox aldeído. Polihidrox aldeído, poliálcool aldeído ou simplesmente aldose. Gente, a glicose, ela é quimicamente uma aldose. Um carboidrato. Por que ela é um carboidrato? Porque é um composto orgânico, constituído por 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Respeitando a fórmula geral, ela é um carbono hidratado. É um monossacarídeo, porque tem quantos carbonos? 6. E dentro dos monossacarídeos é uma hexose. E a glicose, além de tudo isso, é um poliálcool aldeído, um polihidroxaldeído. É, na verdade, uma aldose. É uma ose. E é a fonte primária de energia dos seres vivos. Indiscutivelmente, essa molécula, a molécula de glicose, é a mais abundante substância orgânica na natureza, certo? É o carboidrato, é a fonte primária. Essa aqui tu pode dizer sem medo de errar, ó. Isso é a fonte primária de energia dos seres vivos. Gente, dizer que ela é a fonte primária de energia dos seres vivos não é dizer que é a fonte única. Uma célula pode ou não pode utilizar uma outra substância orgânica como fonte de energia? Pode. Mas a molécula de carboidrato, essencialmente a molécula de glicose, vai ser a fonte o quê? Primária. Ela é usada como fonte primária de energia. E aí as nossas células, oxidativamente, têm a capacidade de utilizar esse composto de forma muito mais eficaz do que outro componente de natureza orgânica, tá? Você sabe que a célula utiliza a glicose através da glicólise. O que é glicolizar? A glicólise é o processo de quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos. Isso acontece em 10 reações e vai acontecer ao nível de quê? De célula, tá? Então esse é o processo que nós vamos ter para a quebra da molécula de glicose. Mas isso aí você vai ver com mais detalhe nas aulas de bioenergética. Eu quero apresentar agora para vocês são as outras moléculas de hexose, tá certo? Então vamos ver as outras moléculas de hexose.
Então nós vimos que a glicose, ela é sim um carboidrato, pertence ao grupo dos chamados monossacarídeos, né? É uma hexose, é um polihidroxialdeído, trata-se de uma aldose. Quem é isômero da glicose no grupo dos chamados monossacarídeos hexoses? Como você já sabe, as hexoses, né, elas têm 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. A frutose. Frutose, moçada, você pode colocá-la como sendo um isômero da glicose. Como, Lázaro? Vamos lá? Quantos carbonos tem, gente? Não são 6 carbonos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos numerar aqui os carbonos para a gente não se perder. Ó. Carbono 1, aqui nós temos o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5 e o carbono 6, tá? 6 carbonos, beleza? Me ajuda, o que é que aparecia no carbono 1 da glicose? Exatamente, um C-OH, não é isso? Que era um aldeído. Na frutose não vai aparecer, certo? Esse aldeído. O que é que vai aparecer aqui no carbono 1? Ó, OH, hidrogênio, certo? Hidrogênio. CH2, OH, beleza? Agora olha o que é que vai aparecer no carbono 2 da frutose. No carbono 2, C-O. Gente, o que é um C-O entre carbonos? Perfeitamente, cetona. Então aparece uma função cetona aqui na molécula de frutose. Já lá na glicose apareceu uma função que? Aldeído no carbono 1. Por isso que a glicose é uma aldose. A frutose não vai ser uma aldose porque aparece aqui a função cetona. Do carbono 3 para baixo, igual a molécula da glicose. Ó, do carbono 3, hidroxila, hidrogênio. Carbono 4, ó, hidroxila, certo? Hidrogênio. Carbono 5, hidroxila, hidrogênio. E no carbono 6, nós vamos ter, ó, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio. Nós temos aqui o CH2OH, beleza? Aqui, mais uma vez, você está diante de quê? De um carboidrato, de um monossacarídeo, de um açúcar, de 6 carbonos. Trata-se de uma hexose. C6H12O6, tá? Só que aqui, o que aparece no carbono 2 aqui? Uma função cetona. E várias hidroxilas. Então, eu posso dizer que a frutose, ela também é o que, gente? Um polihidrox. Um poliálcool, só que é um polihidroxcetona. Ela é, portanto, uma cetose. É uma ose? É. A glicose é uma ose, a frutose é uma ose, mas essa aqui tem função o quê? Função cetose, tá? É uma cetona, tem a função cetona aqui, ó. São isômeros de função, são isômeros funcionais, se eu comparar a glicose com a frutose. Quando você vai, por exemplo, para a molécula, ó, de galactose, que também é um carboidrato, que também é um monossacarídeo, que pertence ao grupo das hexoses, tá? Você vai perceber que a galactose também é C6H12O6. Colocando os carbonos, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, o carbono 4, o carbono 5 e o carbono 6 aqui. Numerando os carbonos como temos feito, 1, carbono 2, 3, carbono 4, 5 e o carbono de número 6, tá? Vamos completar a tetravalência? O que aparecia lá no carbono 1 da glicose? Função aldeído. Pois pronto, vai reaparecer aqui na galactose, ó. C-OH. C-OH, você sabe que se trata de uma função o quê? Aldeído. O que nós vamos fazendo com os outros carbonos? Completando as tetravalências. No carbono 2, ó, hidroxila, hidrogênio. Lembra que no carbono 3 da glicose, ó, hidroxila para cá, hidrogênio. No carbono 4 da galactose, do mesmo jeito aqui, ó, hidroxila, hidrogênio. Aqui volta hidroxila, hidrogênio,
E no 6 aqui, ó, OH, H e o hidrogênio também, CH2OH. Você tem C6, H12O6. Função, olha, aldeído, função aldeído e vários hidroxilas. Daí porque nós podemos dizer também que a galactose é um polidrox, é um outro poliálcool, só que é um poliálcool aldeído, assim como a glicose é uma aldose. Ah, Lázaro, então vamos lá. Se entre a glicose e a frutose a isomeria é de função, entre a galactose e a glicose, isomeria espacial, né? Isomeria espacial. Então, o que eu posso dizer para vocês é que assim, foi monossacarídeo, certo? Foi hexose, todas são isômeros, né? As três principais são isômeros: glicose, frutose, galactose. As três, C6H12O6. São isômeros, entre duas, isomeria de função, entre outras duas, isomeria espacial. Energeticamente falando, todas três têm 4,7 quilocalorias por grama. Então, o que faz da glicose ser a fonte primária não é ela ser mais energética do que uma frutose. Não é ela ser mais energética do que uma galactose. É o fato dela ser muito mais abundante na natureza, lá nos primórdios, lá naquela tal sopa primordial, e por seleção natural ter sido a substância que bioquimicamente ela é oxidada, né, por todas as nossas células, que tem maquinaria enzimática para tal finalidade. Tranquilo? Então nós vimos aí quem? Os monossacarídeos, que são importantes grupos de carboidratos. Os dois mais importantes, as pentoses estruturais na composição dos ácidos nucleicos e as hexoses energéticas, que aí eu mostrei para vocês aqui as cadeias abertas das moléculas de hexose. Nos nossos próximos vídeos desse nosso módulo, nós partiremos para compreender um pouco mais os outros carboidratos. A gente se encontra nos próximos vídeos.